Eu queria, primeiramente, agradecer o convite e a confiança da ACIG em realizar esse evento, né? Creio que vai ser o primeiro de vários eventos de compliance, né? Não só na ACIG, mas na região, que é a área de compliance em si, as diretrizes, elas estão a cada dia mais crescendo e a própria mídia todo dia nos mostra isso, né? Como o Wagner já disse, meu nome é Lourenço. Eu trabalho hoje basicamente focado em instituições financeiras, apesar da Conformitar atuar em diversos outros segmentos e trabalhar com diversas outras empresas. Hoje, 98% do que eu faço é com foco no mercado financeiro. Eu atendo hoje, a gente está atendendo cerca de 70 instituições financeiras. O bom da instituição financeira é que os padrões, as regras, a gente consegue disseminar com mais facilidade para as outras, né? Mas muito do que eu vou falar aqui para vocês são soluções de compliance que a gente pode aplicar em outras instituições, em outros segmentos. Então, vamos lá. Eu começo a minha apresentação com o slide do Renato. Eu vou falar um pouquinho sobre monitoramento, tá, de compliance. Então, antes de eu ler o título da minha apresentação, eu vou só lembrar o que o Renato falou no primeiro slide. As fraudes e desvios em empresas são mais comuns do que parecem. Existem diversas maneiras de fraudar. Atualmente, no entanto, mais empresas estão utilizando metodologias para identificar os fatos e os responsáveis. Vamos lá. É até difícil palestrar depois do Renato e da Nani, mas a gente tenta se esforçar um pouquinho, né? O meu título é Compliance tirando do papel. O Renato e a Nani, eles foram muito claros no sentido de que não adianta a gente criar metodologias, desenvolver metodologias e não aplicar essas metodologias que são desenvolvidas, né? E muitas empresas têm implementado programas de compliance de fachada, né? Então, a gente tem visto muitos casos de empresas que querem transparecer confiança, transparecer compliance e acabam criando, às vezes, programas que são programas bons, só que não são efetivos. Às vezes, a empresa não dá efetividade ao programa e, às vezes, o programa desenvolvido e criado ele não é eficaz. Então, como é que a gente vai tirar do papel aquilo que a gente desenvolveu? Como é que a gente vai aplicar e monitorar? Então, existem diversas maneiras de operacionalizar o compliance, né? E eu vou falar rapidamente, eu não tenho muito tempo, até porque a ideia do workshop é a gente trocar ideias entre todos os presentes. Eu vou falar um pouquinho sobre sobre dois dos principais riscos e algumas maneiras de afastar esses riscos, né? E eu vou também trazer para vocês algumas ferramentas em termos de tecnologia, em termos de, inclusive, ferramentas que não têm custo nenhum, para a gente fazer o compliance realmente funcionar numa empresa. Hoje, a gente falando em compliance, trazendo principalmente o que a Nani nos apresentou, o compliance ele existe para afastar um risco, né? Os principais riscos hoje, se falando em compliance, logo vem à cabeça a questão de corrupção. A corrupção ela pode ser uma corrupção externa, onde a empresa ela por meio de alguma ação que é ilegal, promove o suborno, promove
superfaturamento de contratos, contra a administração pública, e também existe aquela corrupção que é interna, que é aquela corrupção do colaborador que frauda, que rouba, que, de uma maneira ou outra, às vezes não financeira, ele está trazendo prejuízos para a empresa. Essas formas de corrupção, elas, querendo ou não, elas vão trazer danos de imagem, danos financeiros, diversos danos para a organização, certo? Então, os dois principais riscos que a gente pode elencar quando a gente fala sobre compliance são os riscos envolvendo pessoas e riscos envolvendo tecnologia. Por que são os dois principais riscos? Existem riscos, por exemplo, riscos ambientais. Existem alguns riscos ambientais que não são previsíveis. Por exemplo, uma chuva, enfim, um terremoto, um vulcão. Existem situações que não são previsíveis. Os riscos de compliance. Uma chuva não vai gerar um risco de compliance, mas dentro de todos os riscos, pessoas e tecnologia são os principais riscos que a gente pode identificar e mitigar. Vamos pensar em pessoas. Por que as pessoas são um risco para a organização? Porque a organização ela funciona, o funcionamento dela se dá por meio de pessoas, e aquelas pessoas que não estão agindo com boa fé, com boa índole, podem manchar o nome da empresa. Mas não só as pessoas que estão agindo de má fé, aqueles colaboradores mal treinados, aqueles colaboradores que, às vezes, inocentemente, realizam alguma tarefa importante para a empresa. Esses colaboradores, eles, querendo ou não, eles podem eles representam um risco, eles podem gerar um risco sério de compliance. Questão de software e tecnologia, hoje em dia, quem é que não tem um software? Quem é que não tem um sistema implementado na empresa? Um software, por exemplo, para atender uma instituição financeira, se ele está mal parametrizado, um envio de uma informação para a Receita Federal, se foi feito um envio errado por parametrização, por falha de parametrização, a gente vai ter um sério problema de compliance. Porque várias das situações elas deveriam ter sido validadas no momento da elaboração da matriz de risco. Então, a gente falando em riscos de pessoas e risco de software, a gente precisa, como a Nani disse, a gente precisa identificar os riscos, a gente precisa ter esses riscos dispostos, escritos, os riscos eles têm que ser conhecidos, e nós precisamos de diretrizes para tratar esses riscos, né? Então, quais são as principais diretrizes de compliance envolvendo pessoas e riscos? A gente vai ver algumas situações na frente. Dentro da diretriz de compliance, nós precisamos atender à regulamentação. Qual que é a atividade da minha empresa? A minha empresa ela é uma factory, ela é uma instituição financeira, é uma indústria. Ela é regulamentada? Existe alguma regulamentação advinda de um órgão de controle? Se existe essa regulamentação, ela tem que ser estudada e ela tem que fazer parte da política de compliance da empresa. Junto com a regulamentação, a gente tem que lembrar de trazer, dentro das diretrizes da política de compliance, as pessoas e a tecnologia. Então, é indispensável a política de compliance trazer todas as normas, legislações, regulamentos a que a empresa está sujeita e trazer também, fazer o link, né, com relação a pessoas. As pessoas e as suas funções dentro da organização, isso aí precisa estar muito bem mapeado, até para você, numa eventual investigação, um eventual procedimento, conseguir punir as pessoas
que não observam as diretrizes, né? E também a gente precisa contemplar, dentro das diretrizes de compliance, a tecnologia que a empresa usa. Muitas empresas estão falhando em trazer diretrizes de compliance, observando regulamentações, observando pessoas e funções, e esquecendo de trazer a tecnologia que a empresa usa. Hoje, tem empresa, a gente falando aí, por exemplo, em indústria 4.0, existem empresas que adotaram a indústria 4.0, a produção 4.0, e não consideraram a tecnologia dentro da política de compliance. Aí a gente começa a ver algumas situações de falhas. Então, hoje, falando em pessoas e tecnologia, a gente somos obrigados a levar isso em consideração. Eu vou passar rapidamente aqui algumas situações. Como é que a gente vai mitigar os riscos envolvendo pessoas? O Renato, ele nos falou sobre a importância das pessoas. A Nani nos falou sobre a importância das pessoas numa organização. Qual que é a forma... Quando que inicia o processo para mitigar o risco envolvendo pessoas? Na contratação. 95% dos riscos envolvendo pessoas, isso é um dado japonês, eles podem ser evitados contratando a pessoa certa. Então, muitos dos problemas estão na contratação. Além da contratação, nós temos a capacitação, que ela é indispensável. A gente tem organizações aí contratando pessoas, jogando para dentro da organização e dizendo, se vira, faz o teu melhor. Não é assim que funciona. A pessoa ela tem que estar capacitada. Se ela não estiver capacitada para exercer aquela atividade, ela vai acabar gerando prejuízos para a empresa. Os treinamentos e a educação devem ser frequentes. Faz parte da mitigação de riscos de compliance, os treinamentos e a educação, porque os funcionários eles não têm tempo para se atualizar, é a obrigação da empresa trazer atualização para os colaboradores. É indispensável a avaliação de desempenho dos colaboradores e é também indispensável monitorar as atividades. Hoje, a grande dificuldade dos compliance officers é fazer justamente o monitoramento. Quando a gente vai... eu vou trazer só alguns exemplos aqui relacionado à contratação de pessoas. Isso aqui é uma sistemática ideal de como eu tenho que contratar uma pessoa. Primeiro, eu vou ter que gerar a organização ela vai ter que criar o requisito daquela pessoa, ela vai ter que verificar as aptidões, validar as informações de currículo, isso é muito importante, verificar se aquela pessoa realmente detenha aquele currículo. Muitas vezes os currículos são falsos, né? Verificar as atividades pregressas daquela pessoa é muito importante, verificar se ela não tem envolvimento com ilícitos, enfim. O perfil psicológico da pessoa também é importante. E, existindo documentações internas, é importante tomar um termo de ciência dessa pessoa que você está contratando. Como que a gente vai mitigar risco em sistemas? Começando... A gente começa mitigar risco em sistemas, avaliando a empresa que está fornecendo aquele sistema para você. O primórdio da mitigação de riscos em softwares é conhecer o seu fornecedor. A maior parte das empresas que tem problema de software e, consequentemente, de compliance, esse problema ele é agravado quando o relacionamento com a detentora do sistema é ruim, porque
querendo ou não, essa empresa ela detém as suas informações e ela detém o código para fazer o seu negócio funcionar, né? Então, nós temos também os riscos de parametrização, que eu já falei, os riscos de atualização. O software ele tem que ser atualizado e todas as diretrizes envolvidas no negócio, inclusive regulamentações, quando atualizadas, elas têm que ser atualizadas dentro do software. É importante também realizar a avaliação de desempenho e o monitoramento do software. Esse conceito aqui de monitoramento de compliance é um conceito meu, tá? Eu já trabalho há um bom tempo com compliance e a gente chega um momento que a gente começa a desenvolver os próprios conceitos e as próprias metodologias de trabalho. Trabalhando em diversas empresas, verificando situações similares e a frequência de ocorrência, eu consegui constatar que a matemática ela está muito presente no compliance. Por quê? A matemática, ela não só no compliance, mas toda a nossa vida, ela está presente em toda a nossa vida, né? Existe uma regra de matemática que é a condição. Quando determinada condição é preenchida, alguma coisa acontece, certo? E em compliance não é diferente. Em compliance, além da existência da matemática como situação como condição para que os problemas aconteçam, nós temos a criação de padrões, que eu já vou falar. Outro fator interessante para monitorar compliance é o fator psicológico. É indispensável realizar um perfil, entender o perfil psicológico dos colaboradores e da organização. Hoje em dia, a gente tem a inteligência artificial que alia essas duas situações, a matemática e a psicologia. Então, tem muitas empresas que estão se destacando no mercado utilizando inteligência artificial, que nada mais é que utilizar os padrões matemáticos e também utilizar os padrões psicológicos dos colaboradores. Todos os resultados, eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós tivemos em uma instituição financeira um problema X. Esse problema X, ele aconteceu em outras duas instituições financeiras. Nós fizemos a avaliação do setor onde aconteceu o problema, da quantidade de valor envolvido, da quantidade de colaboradores das instituições e, avaliando os três acontecimentos, nós chegamos num denominador que nos mostrou que o problema foi em proporção igual em todas elas. Proporcionalmente, o prejuízo foi em porcentagem similar. O problema aconteceu pelo mesmo motivo e a mitigação do problema era igual. Então, eu consegui constatar que ali existia uma fórmula matemática. Perfeito, existia uma função matemática. Então, todos os riscos de compliance, eles possuem uma lógica. E é fundamental para a organização que está trabalhando, implementando compliance e monitorando, que comece a utilizar padrões matemáticos para entender as situações envolvendo os seus colaboradores. Eu vou trazer eu vou exemplificar o que são os padrões para vocês. Depois eu volto nesse slide. Vamos pegar um exemplo de um canal de denúncia. Não só um canal de denúncia, mas a empresa, por exemplo, ela recebe um e-mail de um colaborador, uma reclamação do setor de ouvidoria, recebe uma denúncia via
os canais que ela tem aberto com o público. Como é que a empresa dá atenção para essa situação hoje? Hoje a empresa identifica o problema, ela procura uma solução ágil para resolver o problema e ela geralmente repreende o agente. Essa é a atenção que hoje é dada para uma demanda. Qual que é a atenção que deveria ser dada? O problema ele tem que ser identificado desde a raiz. Não adianta você só entender que o problema é esse. Sumiu uma cadeira, foi um valor X, foi desviado. Não. Não adianta só identificar o problema. A gente tem que identificar o problema desde a raiz. Depois de identificar o problema desde a raiz, nós temos que, utilizando parâmetros e relatórios, identificar quais foram as condições matemáticas para aquilo acontecer. Porque a gente está falando em matemática, a gente está falando em condições, e existem, para todas as situações que ocorrem dentro da organização, a gente consegue obter parâmetros e relatórios. Depois dos parâmetros e relatórios, que sim, a gente vai conseguir desenvolver uma matriz de risco de forma sistêmica e finalizar a pendência. Posteriormente, tomar as medidas em consonância com as diretrizes internas de compliance. Então, o que eu quero expor para vocês? Que a gente não está falando de 1 mais 1 é 2. Não dessa forma matemática, mas os problemas na organização eles têm que ser analisados com base em relatórios, com base em não só relatórios, mas também com base nas perdas financeiras, para até a empresa entender quanto que ela vai precisar gastar com compliance, às vezes, né? Mas isso é só uma introdução, mas eu quero só o principal da minha apresentação, que é para finalizar agora, quais são as ferramentas hoje no mercado existente para monitorar os riscos de compliance. Hoje nós temos os canais para recebimento de denúncias, que estão sendo amplamente utilizados nas organizações. Os canais, como a Nani já disse, eles devem ser abertos. Qualquer interessado, qualquer dos stakeholders envolvidos com a organização, eles têm que ter acesso para poder denunciar. E a empresa ela tem que ter estruturada todas as políticas para fazer essa ferramenta funcionar. Qual é a outra ferramenta para monitorar o que acontece dentro da sua empresa? São as listas. Inclusive, o governo federal possui um sistema que vende listas, e as listas servem para afastar os riscos da sua organização. Vamos a um exemplo. A sua organização ela tem 50 mil colaboradores. Quantas vezes vocês utilizaram uma lista, 50 mil clientes? Quantas vezes foi utilizada uma lista dentro da organização para verificar quais desses clientes já faleceram, quais dessas empresas estão canceladas, quais dessas empresas não poderiam estar fazendo negócios com vocês? Então, uma ferramenta, uma das melhores ferramentas hoje, e tem muitas dessas listas são grátis, são gratuitas, são justamente as listas. As listas, você consegue encontrar e comprar listas de políticos, listas de pessoas proibidas de contratar com o poder público, listas das mais variadas, listas de envolvidos com terrorismo, lista de pessoas internacionalmente proibidas de fazer qualquer tipo de negócio. A gente tem que lembrar que o Brasil faz parte de vários grupos internacionais de combate a crimes financeiros e o Brasil, por causa de diversos acordos, ratificou o entendimento de que com determinadas pessoas não se pode contratar, não se pode ter relacionamentos. Onde é que você acha essa informação? Com listas. Outra ferramenta muito robusta para identificar e monitorar os riscos de compliance é a ferramenta denominada Data Loss Prevention, que existem diversos softwares no mercado que fazem que tem essa função. O Data Loss Prevention ele evita que a empresa perca informações, que as informações sejam repassadas ou vazadas de forma errada, ou
tanto, às vezes por inocência, ou às vezes o colaborador ele tem a intenção de vazar informações da empresa. Com soluções de Data Loss Prevention, vocês vão conseguir evitar que esses dados sejam vazados. E utilizando, junto com Data Loss Prevention, nós temos hoje tecnologias muito utilizadas por bancos, que são ferramentas de suíte forense com inteligência artificial, muitas vezes, para capturar todos os dados que trafegam dentro de uma organização e transformar isso em estatísticas e também transformar isso em situações de constatação de fraudes e irregularidades. Nós temos que... Eu vou ter que passar esses slides aqui um pouquinho mais para frente. Nós temos que perceber hoje que a gente não vive mais sem tecnologia. Nenhuma empresa hoje, nenhuma empresa consegue sobreviver e operacionalizar sem o mínimo de tecnologia. Então, uma das formas da gente conseguir monitorar o compliance é monitorar os dados da empresa, é monitorar software, é monitorar, inclusive, redes sociais. Todas aquelas informações que trafegam dentro da empresa, elas podem ser monitoradas. Então, às vezes me pergunto, poxa, mas como é que eu implementei uma política, como é que eu vou capturar determinadas situações? Se a empresa ela possui uma política robusta de compliance, que diga que você não pode fazer isso, se a empresa possui uma política onde esteja elencado que os dados trafegados dentro da sua rede são de propriedade da empresa, todas aquelas informações ali dentro você pode utilizar como parâmetro para tomar qualquer medida, e pode utilizar essas informações também como documento que comprove determinada fraude interna. Então, o que vocês conseguem fazer com a tecnologia de Data Loss Prevention? Vocês conseguem controlar documentos confidenciais, monitorar canais de transmissão de dados, identificar e evitar ações não autorizadas de funcionários, conseguem, além disso, utilizando uma tecnologia de Data Loss Prevention e suíte forense, detectar esquemas de propinas, detectar esquemas paralelos de vendas. Vou voltar aqui. Identificar controles de grupos de riscos, controles de boatos, fofocas, enfim, diversas situações. Resumindo, das ferramentas para monitorar hoje políticas de compliance, nós vamos ter os canais de denúncia, nós vamos ter as listas e nós vamos ter diversas tecnologias, e essas tecnologias vão nos possibilitar justamente as tecnologias existentes dentro da rede. A gente vai conseguir identificar o que o colaborador está fazendo, como é que o colaborador está agindo. Você consegue, por exemplo, com uma solução de Data Loss Prevention, armazenar tudo que é digitado no teclado do colaborador. Você consegue capturar todos os áudios que o colaborador, ou nos ambientes de trabalho, tudo que é falado é transformado em texto, e você consegue monitorar essas conversas. Existem soluções também que você consegue visualizar o colaborador se existe câmera. Tem várias situações que a gente pensa assim, poxa, mas isso é demais, esse controle, mas a depender o nível da organização, o tipo de atividade, por exemplo, uma indústria química, uma indústria farmacêutica, uma indústria que necessite controles, é importante, às vezes, a existência dessas ferramentas. Então, como sugestão, na realidade, meu tempo é curto, como sugestão, a gente deixa para vocês
como ferramentas, né? Eu vou deixar os slides depois para vocês também, onde tem as especificidades das listas. Como sugestão de ferramentas de compliance, a gente deixa para vocês os canais de denúncia, as listas, as soluções de Data Loss Prevention, que a gente não consegue conversar aqui, mas, inclusive, a CIG vai ter, semana que vem, né, dia 21, vai ter um evento com foco em segurança da informação e compliance, vai ser de manhã, no período da manhã, que justamente vão ser apresentadas essas situações. Com a tecnologia, hoje, você controla não apenas dados, mas comportamento humano. Você consegue promover uma auditoria sobre todos os processos da empresa, você consegue identificar ações suspeitas, você consegue investigar e coletar provas sobre violações, consegue prover à empresa proteção contra roubos e outros tipos de fraude, inclusive os roubos de informações, e vocês conseguem também, com uma tecnologia de DLP, junto com um suíte forense, criar e avaliar o rendimento e desempenho dos colaboradores. Determinado colaborador está trabalhando, eu tenho 100 colaboradores, eles estão rendendo o que eles deveriam render, ou eu preciso contratar mais gente? Vou contratar mais 200 colaboradores, mas, de repente, com uma ferramenta de avaliação de rendimento, você consegue verificar que os colaboradores eles só estão rendendo 50% da capacidade deles. Então, as possibilidades tecnológicas com foco em compliance são diversas, mas, sem dúvida, a ferramenta mais barata hoje e mais funcional é o canal de denúncia, né? Existem diversos requisitos, né, para os canais de denúncia, como, por exemplo, a privacidade do denunciante. Você tem que garantir a confidencialidade de quem denuncia. É importante também que os procedimentos eles que não corram soltos dentro da empresa, que exista uma plataforma para que os procedimentos sejam digitais. Então, dentro de todo um escopo de compliance, passando por gestão de pessoas, passando por gestão de riscos, passando pela implementação, pelos treinamentos, a gente vai chegar nessa última fase, que é justamente o monitoramento, onde existem onde as dificuldades das empresas são maiores, às vezes, né? Porque, poxa, já fiz toda a avaliação de risco, já implementei, e agora, o que eu faço? Eu preciso monitorar isso. Como é que eu vou monitorar? Então, eu só trouxe, na realidade, era só uma pincelada para mostrar para vocês que as soluções, elas existem. Querendo ou não, a gente tem que usar a tecnologia hoje em dia, porque a quantidade de informações é muito grande dentro de uma empresa. Então, a gente consegue, aí, com soluções existentes no mercado, são diversas soluções, a gente consegue monitorar, a gente consegue saber tudo o que acontece dentro da empresa, a gente consegue, em determinada situação de fraude, identificar que tal fraude aconteceu o problema 2 vezes, a gente consegue verificar qual é a rede de relacionamento de determinado colaborador dentro da empresa, com quem que ele conversa, enfim. A minha apresentação eu encerro com a seguinte frase: para estar em compliance não basta criar as diretrizes, mas também operacionalizar e monitorar. Então, a minha colaboração foi bem sucinta e eu acho que vamos passar agora para as perguntas e respostas.